Olá! Na nossa caminhada de hoje, nós iremos falar sobre a lei que determina o funcionamento de todas as coisas no universo. E ela é chamada de a lei da vida. E sua função é mostrar quais são as condições ou as necessidades que a vida requer. E se houver um desequilíbrio ou uma provisão inadequada de alguma dessas necessidades que a vida requer, então surgirão os sintomas. E ao contrário do que muitos possam imaginar, os sintomas não são algo ruim. Eles nos indicam que estamos agindo contra a lei. Então, quando estamos agindo dentro dessa lei, estamos saudáveis. Nosso corpo funciona normalmente, mas quando saímos da lei, temos um funcionamento anormal ou prejudicado, e se continuarmos assim, ficaremos cada vez mais doentes e, por fim, morreremos. Então, quando ficamos doentes, é porque de alguma maneira não estamos cumprindo com as condições para a vida. E aí deveríamos nos perguntar: qual é a necessidade que eu não estou cumprindo corretamente? Nós temos dois tipos ou grupos de necessidades. Temos as necessidades físicas ou materiais, como água e comida, e as necessidades espirituais, como justiça e liberdade. E um desequilíbrio dessas necessidades, inclusive nas necessidades espirituais, provoca sintomas, até mesmo sintomas físicos, como, por exemplo, dores de cabeça, gastrite, queda de cabelo, alergias e etc. E se soubermos como evitar esse desequilíbrio, então tudo ficará bem. Então, a primeira coisa que precisamos saber é que todas as nossas necessidades devem vir de fora de nós, como, por exemplo, a comida. Ela é produzida fora de nós e precisa entrar em nosso corpo para poder ser utilizada. Da mesma forma, as necessidades espirituais também vêm de fora do corpo. Por isso que elas são chamadas de necessidades, porque não podemos produzi-las em nós mesmos e dependemos delas para viver. E o destino final dessas necessidades são nossas células. Mas enquanto que as necessidades físicas chegam até as células através do sangue como matéria-prima, as necessidades espirituais chegam até as células por meio dos nervos como eletricidade. E essa energia é gerada no nosso cérebro pelos pensamentos. Então, quando eu tenho pensamentos bons, eu vou gerar um tipo de energia, e quando eu tenho pensamentos ruins, eu terei outro tipo de energia. E algo muito importante que precisamos entender é de onde vêm os pensamentos. E para isso, vamos analisar o sentimento da fome. A fome nos diz que as nossas células estão precisando de nutrientes ou matéria-prima. As células então produzem o sentimento de fome. Mas para quem esse sentimento apela? Quem é que sente a fome? É o cérebro que sente a fome ou o cérebro não sente nada? É muito importante entendermos quem é que sente e toma a decisão, porque pelas leis físicas a matéria não sente nada. Então, se não é o cérebro que sente, porque ele também é matéria, quem é que sente? Nós chamamos isso de espírito. E eu quero mostrar algumas provas do porquê nós temos um espírito e a razão do porquê ele não é físico. Nós temos vários tipos de necessidades espirituais, como, por exemplo, justiça, verdade, liberdade, segurança, harmonia, paz, compreensão, apreço, conhecimento e muitas outras. Mas eu vou chamar todas elas de amor. Então, de onde surgem essas necessidades? Quem em nós requer essas necessidades? Não pode ser o cérebro, porque o cérebro é físico e um elemento físico não tem necessidades espirituais. É por isso que tem que haver um espírito, porque nós precisamos, por exemplo, de justiça, mas não podemos explicar essa necessidade fisicamente. Outra evidência de que nós temos um espírito é porque existe uma oposição ou um conflito no ser humano. Por exemplo, será que uma pessoa pode decidir não comer e agir contra a sua própria fome? Sim, ela pode parar de comer até morrer. E por que alguém faria isso?
porque quando as necessidades do espírito não são supridas, não há mais propósito de vida. E o que é mais importante para o ser humano, a vida ou o propósito? Sempre que existe um conflito entre vida e propósito, o ser humano sempre escolhe o propósito e está disposto a renunciar à sua vida. E assim, só podemos ser contra nós mesmos se tivermos dois elementos em nós. Se não existisse esses dois elementos, não poderíamos ser contra nós mesmos. As plantas, por exemplo, não possuem espírito. Quando elas recebem água, elas não podem decidir não absorver essa água, mas os seres humanos e os animais podem decidir não beber, porque eles têm espírito. O corpo pede comida, e se ele não recebe, ele morre. Por outro lado, o espírito pede propósito, e se ele não recebe, ele morre. Só que o corpo não é mais forte que o espírito, porque o corpo não pode obrigar o espírito a comer ou fazer qualquer outra coisa. Então, o corpo tem que estar sujeito ao espírito. O corpo pode sentir fome, mas não pode decidir quando comer. Ele só envia um sinal ao espírito. O corpo sente dor e envia o sinal ao espírito, mas a dor não pode forçar o espírito a fazer qualquer coisa. E os mártires são um exemplo claro de que o corpo não pode forçar o espírito, mas por outro lado, o espírito força ou obriga o corpo a fazer algo, mesmo que isso provoque dor ou sofrimento. O corpo não tem escolha. Podemos comparar o corpo e o espírito com um pianista. O piano, que é o corpo, responde conforme a vontade do pianista. O pianista pode tocar uma música melodiosa e agradável, como também pode tocar de forma dissonante e desagradável. O instrumento é o mesmo, e o pianista também, mas os pensamentos do pianista mudaram. E por que os pensamentos mudam a música tocada pelo espírito? Quando recebemos algum tipo de informação, precisamos classificar essa informação como perda ou ganho. Por exemplo, digamos que você descobriu que está sendo traído. Antes de você saber isso, você tinha pensamentos bons e de amor, mas agora você recebeu essa informação nova. Como você a classificaria? Como perda ou como ganho? Muito provavelmente classificaremos essa informação como perda, porque nós temos um erro no nosso sistema de avaliação e dessa forma responderemos de forma negativa contra nós mesmos. Só que para podermos identificar que erro é esse, temos que entender que o nosso corpo é uma fábrica de produtos químicos. E como toda fábrica, ela precisa de matéria-prima e eletricidade para poder funcionar. E como já vimos, esses elementos precisam vir de fora do corpo. Ele não pode dar de si mesmo. A matéria-prima vem basicamente do estômago e a eletricidade vem do espírito. O estômago precisa que a comida e a água venham de fora para gerar a matéria-prima. E o que é que o espírito precisa que venha de fora para gerar eletricidade? Ele precisa de amor. Agora temos 3 perguntas que precisam ser respondidas. Quem é o responsável por suprir as necessidades do corpo e do espírito? Como essas necessidades serão supridas e de onde elas serão obtidas? Em relação à matéria-prima, quem é o responsável por abastecer o estômago? Eu, porque ninguém pode comer por mim. Eu sou 100% responsável pelo que entra no meu estômago. A segunda pergunta é: como essas necessidades serão supridas? Comendo e bebendo. E em relação ao corpo, comer e beber é dar. Quando eu como, eu estou dando algo para o meu corpo. Mas eu posso dar para o corpo algo que eu não recebi primeiro? Claro que não. Então a resposta do como é muito simples. Eu obtenho a comida de algum lugar e então eu dou. Obter para dar. E de onde eu obtenho? De fora. Em relação à comida é muito simples de entender. Mas em relação ao amor, quem é o responsável por suprir essa necessidade? Aqui, muitas pessoas pensam diferente. Elas acham que o amor deve ser suprido por outras pessoas. Mas, novamente, eu sou 100% responsável por suprir essa necessidade. E como eu posso suprir minha necessidade de amor? Com pensamentos de amor. E os pensamentos de amor são dar. E de onde eu obtenho os pensamentos de amor? Bom, nós veremos isso daqui a pouco.
mas o certo é que primeiro precisamos obtê-los para depois dar. Essa é a lei da vida: obter para dar. Com relação a necessidades materiais, isso é claro, mas o mesmo não acontece em relação às necessidades espirituais ou o amor, porque pensamos que nossa necessidade de amor é suprida quando outras pessoas nos amam. Todos nós queremos ser amados, mas isso é um engano. Não o fato de querer ser amado, mas é um engano pensar que nossa necessidade de amor é suprida quando outros nos amam. Então, nós sempre esperamos que os outros nos amem. Quase tudo que fazemos na vida, fazemos para que os outros nos amem, porque pensamos que quando os outros nos amam, então está tudo bem. Mas o que acontece quando os outros não nos amam? Isso é um problema, porque inconscientemente achamos que ser amado é uma ação de outra pessoa. Mas se não faz sentido pedir para que alguém coma por nós, por que então transferimos para outras pessoas a responsabilidade de suprir nossa necessidade de amor? Da mesma forma que somente eu posso dar para o meu corpo a matéria-prima de que ele necessita, somente eu posso dar o amor que o meu espírito necessita. E da mesma forma que eu tenho que obter esse amor fora de mim, as outras pessoas também precisam fazer a mesma coisa. Tentar viver do amor de outras pessoas é como tentar se alimentar do que outros já comeram. Isso é meio nojento, não é? Mas é exatamente isso que estamos fazendo. Por causa desse erro em nós, esperamos que os outros nos dê, deles mesmos, aquilo que nós precisamos. E se não resolvermos esse erro, ele vai destruir nossos relacionamentos e a nossa saúde. E esse erro está exatamente no nosso sistema de avaliação, o nosso sistema de decisão. Nós sempre avaliamos todas as coisas com base na perda ou no ganho. Se eu estou com fome e eu penso que comer agora é ganho, então eu dou o comando para ir comer. Mas se eu penso que comer agora vai ser uma perda, então eu digo não para a fome. É assim que tomamos decisões, e ninguém é capaz de escolher perder a não ser que ele pense que a perda é ganho. Nós só podemos dizer sim para o ganho, nunca para a perda. É por isso que existem as seguradoras, porque nós não queremos perder. Então, o ganho nunca nos deixa doente. A doença sempre é resultado da perda. Então, quando você recebe a notícia de que está sendo traído, como você classifica essa informação? Como ganho ou como perda? Isso vai depender da escala ou da régua utilizada por você. E só existem duas escalas para definir o ganho e a perda. Numa, você pensa que ganha quando recebe, e na outra, você pensa que ganha quando dá. Se para você o ganho é receber, então a perda será não receber, ou receber menos ou perder algo. Dessa forma, se eu preciso de fidelidade e não recebo, então estou em sérios problemas. Agora, se o ganho é dar, então a perda é não dar. Essas são duas maneiras de ver as coisas. Foi o que vimos no vídeo anterior sobre o olho bom e o olho mau. Quando eu uso o olho mau, eu só considero ganho quando eu recebo ou obtenho de outra pessoa. E quando eu não recebo, eu acho que estou perdendo. E nesse caso, o problema só aparece quando eu não estou recebendo. De qualquer forma, eu ganho ou perco em função de outras pessoas. Não tenho nenhum controle, somos completamente dependentes do que os outros fazem. Por outro lado, no olho bom, o ganho e a perda são minha ação ou minha escolha. Se eu dou, é eu que ganho. E se eu não dou, é eu que perco. Não importa o que os outros fazem ou deixam de fazer, não dependo dos outros. E qual olho nós temos? Vamos fazer um simples teste. Se você está diante de duas portas e alguém diz que se você entrar pela porta da direita, você vai receber $100, mas se você entrar pela porta da esquerda, você terá que dar $100, qual você escolheria? É óbvio, não é? Nós nascemos assim. Essa é a nossa natureza. É por isso que ficamos doentes quando temos alguma perda pessoal, como a morte de um parente. Mas por que isso acontece? Por causa do sistema de avaliação errado que nos faz pensar que sofremos uma perda.
Nós pensamos, é a minha mãe, é o meu filho, é o meu esposo. Nós reivindicamos a posse de outras pessoas e perdemos a nossa vida por isso. Não importa quem você perdeu ou o que você perdeu. Sempre que você dá muito valor a isso, e isso lhe é tirado, então você não consegue mais dormir, não consegue mais comer, fica doente, porque nós temos esse sistema errado de valor. E assim, quanto maior for a perda, mais doente ficaremos. E a raiz ou a origem desse sistema errado de valor são duas ideias básicas: a ideia de que eu tenho e a ideia de que eu posso. Isso se chama egoísmo e orgulho. E é por isso que nós damos para receber. Enquanto estamos recebendo, está tudo bem. Mas se não estamos recebendo, então ficamos doentes. Mas por que ficamos doentes quando perdemos algo? Será que podemos dizer que possuímos alguma coisa? Não, porque simplesmente nós não podemos criar nada. Somente quem cria algo pode dizer que é seu. E muitas vezes nós nos confundimos, porque quando construímos uma casa, quando pintamos um quadro ou quando fazemos um bolo, nós achamos que criamos algo. Mas tudo que nós fizemos foi juntar as coisas. Criar significa fazer algo do nada. É por isso que uma mãe nunca pode dizer que o filho é dela, porque não foi ela quem o criou, mesmo que pareça que tenha vindo dela. Ela nunca poderia ter esse filho sem um homem. Nem o pai pode dizer que o filho é dele, e nem a mãe pode dizer que o filho é dela. E nem eu posso dizer que eu pertenço a mim mesmo, porque eu não me criei. Mas nós pensamos exatamente assim. No coração nós pensamos: a minha vida, o meu corpo, e se continuarmos a pensar que temos alguma coisa, teremos grandes problemas quando a perdemos. Mas qual é o problema de pensar que podemos criar alguma coisa? Veja, não podemos criar nenhuma das nossas necessidades físicas, como por exemplo a água. Mas quando falamos de necessidades espirituais, como o amor, será que podemos criar o amor para amar os outros? Você ama os outros com o seu próprio amor? Quando pensamos que é o nosso próprio amor, ficamos chateados quando não recebemos de volta. Nós achamos que podemos criar amor de nós mesmos e não vemos que é preciso primeiro obter o amor para então poder dar. É por isso que existem esse monte de teorias sobre amar a si mesmo, porque achamos que podemos criar amor. Nós só podemos usar o amor e não criá-lo. E isso é assim por causa da lei básica da vida, que diz que é preciso primeiro obter para dar. A lei da vida é um ciclo de dependência, porque nada no nosso planeta é autossuficiente ou dependente de si mesmo. Tudo na natureza obedece a essa lei, exceto uma coisa: o espírito do homem. O espírito do homem pensa que já possui algo antes de receber e assim ele dá para receber, o que é justamente o oposto da lei da vida. Na sua ilusão, ele pensa que as coisas são de outra maneira. É por isso que apenas o ser humano destrói o mundo, porque ele não vive para os outros, ele não toma para dar, ele só dá para receber. Todos devem viver para ele. E toda a miséria que nós temos no planeta vem dessa concepção errônea. Tudo em nosso corpo funciona segundo a lei da vida. Por exemplo, quando você come alguma coisa, o seu estômago retém alguma coisa para ele? Não. Tudo que ele recebe, ele passa adiante, porque se ele não desse, o próprio estômago não teria os nutrientes e morreria. O problema é que o nosso espírito acha que é diferente. Ele acha que pode dar primeiro antes de receber. Ele acha que tem algo, quando na verdade ele não tem nada, porque ele não pode criar nada. Mas ele acha que pode criar algo, e quando ele pensa que pode criar algo, que ele tem algo, quem ele pensa que é? Ele pensa: eu sou Deus, porque somente Deus é amor. Não existe outra fonte de amor a não ser Deus. Ninguém pode dizer de si mesmo: eu sou amor. Se o ser humano pensa que o amor vem de si mesmo, ele está pensando que ele é Deus. E se ele pensa que tem alguma coisa, ele pensa que é Deus. Então, o problema fundamental do ser humano é que no coração ele pensa que ele é algo que ele não é. E por isso ele tem uma motivação diferente da correta. É por isso que ele pensa que pode dar antes de receber. E assim ele vive num terrível engano. Se ele soubesse a verdade, que é uma criação de Deus, qual seria a sua motivação? Ele saberia que teria que
obter o amor de Deus, porque ele não tem nada de si mesmo. E ele daria esse amor aos outros. Ele serviria aos outros, ele seria uma pessoa saudável. Então, o problema principal da humanidade, em resumo, é pensar que é quem não é. É por isso que tentamos controlar os outros. Por um lado, queremos liberdade, mas por outro lado, queremos controlar os outros. Observe você mesmo, porque você é assim. Nós julgamos os outros e esperamos que os outros nos adorem. Eu chamo de adoração porque nós esperamos apreciação, queremos ser louvados pelas nossas boas ações ou pelos nossos talentos. Mas esses talentos vêm de nós? São nossa posse? Claro que não, mas nós queremos ser adorados. Mas se eles não o fazem, então os forçamos. Todas as pessoas inconscientemente acreditam que são deuses. O nosso comportamento de dar primeiro mostra que nós pensamos que somos deuses, porque somente Deus dá, e sua única ação é dar. Deus vive de si mesmo, ele é amor, e ele somente dá. Ele não precisa receber, porque ele é independente. Ele vive de si mesmo. E se o homem dá primeiro, ele precisa pensar que ele é Deus. Porque se ele soubesse no seu coração que ele não é Deus, então ele obteria primeiro. Mas infelizmente ele não pensa assim. E agora você deve estar se perguntando: como eu posso sair desse engano? Como não ficar doente quando algum parente morre ou quando coisas ruins acontecem? Então, como vimos, nós só temos duas ações: obter e dar. E segundo a lei da vida, precisamos obter primeiro para depois dar. E como nosso coração sempre escolhe o ganho, nós ganhamos quando damos. E quando damos, damos para o nosso próprio corpo. Então, sempre que amamos alguém, estamos fazendo um bem para nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz: aquele que ama sua mulher, ama a si mesmo. Muitos dizem que precisamos amar a nós mesmos, mas só existe uma forma de fazer isso, que é amando o próximo, porque só assim a eletricidade entra no nosso corpo. Mas quando paramos de amar os outros, cessamos de dar ao nosso corpo poder para viver e então ficamos doentes e infelizes. Mas quando damos, ganhamos e assim suprimos as nossas necessidades. Mas o nosso olho mau enxerga de forma contrária. Pensamos que devemos dar para receber. E pensamos que o ganho é quando recebemos, e quando não recebemos, estamos perdendo. Essa é a lei da morte. Mas nós nascemos assim, não é porque queremos ser assim. Essa é a nossa natureza pecaminosa. É por isso que morremos e ficamos doentes, mas precisamos nos livrar dela porque ela nos destrói. E em um relacionamento podemos pensar às vezes que é possível obter e dar amor da mesma pessoa, mas isso não é possível. Segundo a lei da vida, o lugar de onde obtemos e o lugar onde damos são lugares diferentes. Por exemplo, quando você vai abastecer o carro, você vai até o posto para obter combustível, mas depois que você abastece, você vai para onde você queria ir. Você não devolve o combustível para o posto. Você o utiliza para executar uma ação. E com as necessidades espirituais é a mesma coisa. Você não pode dar no mesmo lugar que recebeu. E nós podemos ver isso claramente nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas, com 4 mandamentos na primeira e 6 na segunda. A primeira tábua nos mostra de onde devemos obter. Ela nos mostra de quem somos dependentes. E a segunda nos mostra para quem devemos dar e de quem não somos dependentes. Os 10 mandamentos foram dados justamente para que pudéssemos perceber o erro do nosso coração. Os 4 primeiros mandamentos são excludentes. Eles dizem que só existe um Deus, ou uma só fonte para se obter. E quando você adora a Deus, você o adora para dar ou para obter? Muitas pessoas pensam que quando elas adoram a Deus, elas estão dando alguma coisa para Deus. Mas o que eu posso dar a Deus que já não é dele? Nada. Mas por causa do nosso erro, nós pensamos que estamos dando algo quando o adoramos. Mas isso não pode ser, porque se o adoramos assim, ele se torna então nosso devedor. Mas é Deus que se coloca voluntariamente à nossa disposição. Ele diz: eu sou o pão da vida. O que você pode dar para o pão quando você o come? Nada. Então a Bíblia é muito clara. Nós precisamos de Deus para um só propósito, para obtermos dele. Mas obter não é o propósito da nossa vida. O propósito é dar. Ele nos fez para servir e não para ser servido.
Por isso que ele nos deu a segunda tábua com os mandamentos includentes. Porque quantos próximos devemos amar? Existe alguma exceção? Não. Temos que amar a todos. Mas quem consegue fazer isso? Nós não conseguimos fazer isso porque pensamos que podemos dar amor somente para quem o merece. Mas isso não está na lei. Se eu não preciso obter nada de nenhum ser humano, então eles podem ser como eles quiserem. E é por isso que eu consigo amar pessoas más, porque eu não necessito delas. É Deus que supre as minhas necessidades. E se eu recebo dele, eu posso dar para qualquer pessoa, não importa quem ela é ou o que ela faz. Portanto, esses 6 mandamentos são um alerta que nos diz que não devemos obter de nenhuma pessoa. A Bíblia nos conta a história de um jovem rico que um dia se encontrou com Jesus e perguntou o que ele precisava fazer para obter a vida eterna. Ele pensava que guardava os mandamentos, mas quando Jesus disse que ele devia dar tudo o que ele tinha para os pobres, ficou evidente que ele achava que o que ele tinha vinha dele, que era fruto do seu trabalho. Ele pensava que era Deus. Ele obedecia a letra, mas não o espírito da lei. No seu coração, ele estava quebrando os mandamentos. O pecado não é roubar, matar ou mentir. O pecado é dar para receber ou reter o que recebemos. Quando damos algo para outra pessoa, não estamos dando o que é nosso, mas o que recebemos de Deus. Não importa o que a pessoa faça depois. Se você deu o que era de Deus, você não está perdendo nada porque não era seu. Você é apenas como um carteiro. Sua função é entregar as encomendas onde Deus mandar. O que a pessoa vai fazer depois com a encomenda não é sua preocupação. Precisamos saber de onde estamos obtendo, de quem somos dependentes. É de Deus ou de outra pessoa? Se for de outra pessoa, iremos nos destruir a nós mesmos. Precisamos mudar a fonte de onde obtemos nossas necessidades. Devemos obter somente de Deus. E essa é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. E no momento que obtivermos de Deus todas as nossas necessidades, então Cristo entra em nossa vida e crucifica o nosso eu. E é a partir desse momento que nós poderemos enxergar a verdade e a verdade nos libertará desse erro. Na nossa próxima caminhada, iremos concluir esse assunto. Obrigado por me acompanhar em mais uma caminhada com Cristo e te vejo em breve.